Números 22, verso 21. Números 22, 21. Sempre te peço, por favor, você está vindo para a igreja, traga a sua Bíblia. Se for digital, não tem problema. Se você está com o seu smartphone, com o seu celular, com o seu tablet, não tem problema. Coloque somente ele em modo avião, se desconecta aí das redes sociais, que é muito possível que você receba uma mensagem, alguma notificação que te leve a se preocupar com coisas externas. Às vezes situações, uma preocupação sobre amanhã, uma situação que você tem que resolver, quem sabe hoje, e aí o inimigo vem para roubar a palavra que será ministrada no seu coração. Números 22, a partir do verso 21, eu vou ler da Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta no caminho. Indo pelo campo, então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Verso 24: Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, e que me espancaste já 3 vezes? E respondeu Balaão a jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Verso 30, replicou-lhe a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancastes a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Verso 34 para encerrar. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei. Repita assim comigo, por favor: pequei. Não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Senhor, obrigado por esta manhã, pelo dom da vida, pelo sopro de vida em nossos narizes, pela casa, pela família, pela igreja, pela saúde, pela tua presença. Te damos graças nesta manhã, diante da tua presença. Sabemos que o Senhor está em nosso meio, sabemos que é uma palavra do Senhor para nós, e eu peço agora que o Senhor use a minha vida, Senhor, com simplicidade, para ministrar aos corações dos teus filhos. Oro para que o Senhor abra os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Balaão. Oro para que o Senhor fale com cada um de nós e não nos despece de mãos vazias nesta manhã.
em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta manhã compartilhar com você uma palavra sobre o tema a vontade de Deus e a minha. A vontade de Deus e a minha. Todos nós temos vontades, amém? Eu imagino que você está aqui nesta manhã. Quem tomou café da manhã? Alguém tomou? Alguns tomaram? Quem não tomou café da manhã? Alguns não tomaram. É provável que quem não tomou esteja com vontade de almoçar. E alguns que tomaram também estão com vontade. Além da fome, alguns estão com vontade de comer. Talvez você já está pensando na feijoada que vai acontecer no almoço, amém? Talvez você já está pensando no churrasco que vai acontecer. Talvez você já está pensando no frango assado, né? Que é aquele tradicional frango assado, aquela tradicional lasanha do domingo. Ainda acontece isso? Aquela é utopia. Aquele frango assado do domingo, aquela macarronada do domingo. Talvez você já está aqui com desejo de almoçar. Desejo de viver algo que você crê que vai viver nesta semana, amém? Queridos, nós somos crentes, somos filhos de Deus, e todos nós temos uma vida cotidiana normal, e temos desejos, temos vontades. Aqui eu citei o exemplo de algo físico, o desejo de comida, o desejo de realizar algumas coisas durante a semana, mas eu quero dizer algo a você. Quando nós nos convertemos, e o que é o nós nos convertemos? Não conhecíamos a Cristo, andávamos segundo as nossas vontades, andávamos segundo os nossos desejos, e no momento em que conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, agora nós não andamos segundo as nossas vontades, agora nós entendemos que Deus também tem uma vontade para a minha vida, e agora eu mudo o plano, eu traço uma nova rota na minha vida, e eu devo seguir segundo a vontade de Deus. Todos têm consciência disso? Amém? Você andava segundo o seu, você inclinou o nariz para um determinado lugar, aquilo que você acha correto, ou aquilo que você deseja para a sua vida, você assim vivia. E aí chega um certo momento na vida, nós vamos tornando cada vez mais maduros com o passar dos anos, cada vez mais conhecendo a vontade de Deus, e quando nos convertemos, mudamos a rota da vida, começamos a andar segundo a vontade de Deus. É muito bonito isso, não é verdade? Agora existe aqui o desafio de nós vivermos isto, porque todos conhecemos que a vontade de Deus existe, todos conhecemos que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e todos conhecem, mas o desafio no dia a dia é eu implicar isso na minha vida, é eu realmente saber, o Senhor quer que eu vá para a direita, eu vou para a direita, o Senhor quer que eu vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. O Senhor quer que eu ore antes de tomar uma decisão, eu vou orar antes de tomar uma decisão. O Senhor quer que eu faça o que eu não quero fazer, tá bom, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo para que eu faça, o que o Senhor está me convidando a fazer. Então o desafio é nós entendermos. Eu quero usar aqui o exemplo que existem dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquele que reconhece que as suas vontades e as vontades de Deus são diferentes. A minha vontade e a vontade de Deus é diferente. E o desafio é, essa primeira pessoa que reconhece que tem vontade, que Deus tem uma vontade, que tem planos, mas que Deus também tem os seus planos, e que eu preciso me sujeitar à vontade dEle. Esse é o primeiro tipo de pessoa. A pessoa que olha para si e reconhece, eu sou esse cara. Sabe aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu? Eu tenho as minhas, os meus desejos, os meus planos, os meus ideais, aquilo que eu quero fazer para mim, mas eu entendo que Deus tem algo para mim, e eu preciso me sujeitar à vontade dEle. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E o segundo tipo de pessoa, é aquele que no dia a dia, ele até sabe que existe a vontade de Deus, ele até sabe que a vontade de Deus para a vida dele é boa, perfeita, agradável, é melhor, mas é aquele que ouve a palavra, assim como aquela parábola do semeador, e essa semente cai, mas não produz fruto. Então ele ouve a palavra no domingo, mas segunda-feira ele já esqueceu. Ele ouve a palavra no domingo, ou durante a semana, no seu devocional, na sua leitura, nas suas experiências com Deus, mas ele não consegue se submeter
aquilo que Deus está o convidando a fazer. Ele não consegue se submeter à vontade de Deus. Na hora de uma decisão, na hora de dizer sim ou não, na hora de comprar ou vender, na hora de aceitar uma proposta, na hora de entrar num relacionamento, ele se esquece de Deus e ele se sujeita às suas vontades. Ele se sujeita aos seus planos, porque ele crê que aquilo não tem problema. Não fazer a vontade de Deus não vai dar em nada, não tem problema, não vai ser tão grave assim, não é pecado o que eu estou fazendo, não tem nada de errado nisso. Então tem esses dois tipos de pessoas. Vocês conseguiram entender os dois tipos de pessoa? O desafio agora, nós termos a humildade, a maturidade, sermos tão verdadeiros conosco mesmo. Porque, deixa eu fazer uma pergunta: qual que é a primeira coisa que você olha quando tira uma foto? Tem um grupo aqui, se tira uma foto, qual que é a primeira coisa que você olha? Eu. Primeira coisa que você olha numa foto é você. Sabe quando tem 10 na foto, alguém tira e você fala assim: mas eu saí com o olho fechado. Mas os outros falam: mas todos saíram bonitos, só você com o olho fechado, então nós vamos postar. Mas o que você fez? Você nem olhou os outros 9. Por quê? Porque a primeira coisa é normal do ser humano. Primeira coisa que você vai olhar na foto é você. Agora, o maior desafio na nossa vida é quando nós precisamos nos analisar, é nós olharmos para nós mesmos. É muito fácil eu ver os defeitos da minha esposa, porque ela tem muitos, amém? Mas eu também tenho muitos. Mas é muito fácil eu ver os dela, e é muito difícil eu ver os meus. Então nessa manhã eu convido você a refletir um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é possível conhecer a vontade de Deus. Primeiro ponto, é possível conhecer a vontade de Deus. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. No capítulo 22, a partir do verso de número 1, o texto vai falar sobre um homem chamado Balaque. Balaque era inimigo do povo de Deus. E havia um homem chamado Balaão. Este homem não era um profeta, mas era um homem que era usado por Deus. Era um homem que era usado para abençoar, era um homem que era usado para amaldiçoar. Balaque diz assim: olha, eu quero que você venha até o meu povo, e eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel, porque se você os abençoar, eles serão abençoados, mas se você os amaldiçoar, eles também serão amaldiçoados. A palavra de Deus fala isso sobre alguns homens de Deus, diz: olha, aonde você pisar a planta dos seus pés será bendito, será abençoado. Aquele que você abençoar será abençoado, mas aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Então preste atenção. Balaque chega em Balaão e fala assim: olha, vem até nós, e eu quero que você amaldiçoe Israel. Mas quem é Israel? Israel é o povo de Deus. Então Balaão recebe uma proposta, e a partir do verso de número 7 até o verso de número 12, mostra ali Balaque, inimigo de Deus, né, do povo de Deus, fazendo essa proposta. Então Balaão consulta a Deus para dizer: olha, me espera, deixa eu ver o que Deus pensa disso, deixa eu ver qual vai ser a resposta do Senhor, e aquilo que Deus fizer, eu vou fazer. Se Deus mandar eu amaldiçoar, eu amaldiçoo. Se Ele mandar eu abençoar, eu abençoo. Se Ele mandar não fazer nada, eu não vou fazer. Então, por favor, preste atenção nisso. Sempre que você precisar tomar uma decisão, eu quero te dar um conselho: consulte ao Senhor, porque eu creio, Deus nos responde. Você crê que Deus responde, queridos? Deus nos responde. E aqui Balaão já começou fazendo algo bom. Ele disse: eu preciso tomar uma decisão, mas primeiro eu vou consultar a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Você não vai fazer nada, você não vai amaldiçoar esse povo. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Israel. Israel era o povo de Deus. Como que Balaão então iria amaldiçoá-lo? Só que o que acontece? Quando Balaão dá a resposta a Balaque, por favor preste atenção porque os nomes são parecidos. Quando Balaão dá a resposta negativa a Balaque, o que Balaque faz? Ele não aceita a resposta. Ele fala: não, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele manda um segundo turno de mensageiros até Balaão. Ele envia mais príncipes, mais honrosos, mais poderosos, para agora tentar convencer Balaão: você vai precisar, eu quero que você venha.
Então diz assim que no verso de número 17 vai dizer que eu vou te honrar se você fizer isso, você vai ter recompensas se você vier para amaldiçoar esse povo. Aí o que Balaão faz? Balaão vai de novo então consultar a Deus, vai que Deus muda de ideia. Eu quero dizer algo a você, preste atenção, cuidado em insistir naquilo que Deus disse não. Cuidado em insistir naquilo que Deus disse não, porque muitas vezes é claro, é explícito a vontade de Deus sobre a nossa vida. Você questiona, você pergunta a Deus, você ouve uma palavra de Deus, seja sim ou seja não, e ponto. Eu gosto muito de Noé, quando Deus falou para ele: pega a sua família e construa uma arca, porque eu vou enviar chuva do céu, e vou inundar, e vou matar toda essa geração, mas eu quero que você, a sua família, e um de cada animal, entre na arca, e através de você eu vou começar uma nova história. Mas preste atenção, quantas vezes Deus falou com Noé? Uma vez. Tem gente que ouve a palavra de Deus e fica esperando, e eu não sei, eu preciso de uma confirmação, deixa eu ver de novo se é de Deus, ou então, não, Deus disse que não vai fazer, mas eu queria tanto, deixa eu orar de novo. Eu quero dizer a você, tome cuidado em insistir naquilo que Deus disse não, ou naquilo que Deus disse sim. Deus disse não, e o inimigo veio e falou: não, eu vou te convencer, mas o desejo dele era ruim. O que ele falou? Eu vou mandar mais homens, príncipes mais honrados, e ele tentou comprar, subornar Balaão, dizendo: eu vou te honrar se você fizer a minha vontade. Leia comigo o verso de número 20, por favor, que diz assim: veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Agora preste atenção: todavia farás somente o que eu te disser. Repita assim comigo: olha, todavia farás somente o que o Senhor disser. O texto diz que Deus vem a ele, não foi Balaão que foi até Deus. O texto diz: o Senhor vem a Balaão, que ele já disse: eu vou consultar a Deus, mas o Senhor vem a Balaão e diz: olha, se esse povo vir de novo, você pode ir com eles, mas preste atenção, você só vai falar o que eu te mandar falar. Você está entendendo até aqui? Agora, não está entendendo? Amém? Segundo ponto: se preocupe com as motivações do seu coração. Se preocupe com as motivações do seu coração. Essa não é uma palavra evangelística, essa não é uma palavra para pessoas de fora da igreja, essa é uma palavra para pessoas que já têm algum tempo de caminhada com o Senhor, pessoas que já são maduras, pessoas que já entendem um pouquinho mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nós vamos ver agora algo, preste atenção nesse texto, porque o texto é um pouco confuso. Se nós não analisarmos aqui mais um contexto, nós não analisarmos a ação de Deus contra a Balaão, nós não vamos entender. Leia comigo, por favor, o verso de número 21 e 22, que nós já lemos aqui hoje. Verso 21. O texto diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Quem acha que Balaão está errado? Está errado? Não. O que Deus falou para ele fazer? Se eles virem, você vai com eles. Mas olha o verso 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no meio do caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Pastor, eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo. A palavra diz que o Senhor veio até ele, mandou ele ir, ele acordou cedo e obedeceu, ele foi. Aonde está o erro? Aonde está o pecado? O que esse homem fez de errado? 2 Pedro 2,15, por favor, projeta para mim. O texto diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Qual foi o problema de Balaão?
O problema não foi ele aceitar ir, o problema foi a motivação do seu coração. Balaão só foi porque tinha uma recompensa. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 17. Quando Balaque envia a segunda comitiva de príncipes, no verso 17 diz assim: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa este povo. No verso de número 15, o texto diz: Balaão amou o prêmio da injustiça. Balaão obedeceu a Deus, Balaão consultou a Deus, mas preste atenção, Balaão consultou a Deus para fazer a sua vontade, e não a vontade de Deus. Balaão foi e atendeu esse homem porque ele estava de olho na recompensa. Eu quero dizer a você, por favor, preste atenção, Deus nem sempre vai dizer não aos seus pedidos. Nem sempre Deus diz não. Porque o melhor aqui aos nossos olhos seria que o Senhor tivesse chegado e o repreendido dizendo: eu não vou fazer isso, eu não vou abençoar o meu povo, porque eu tenho uma aliança com o meu povo. Mas isso já deveria ser o normal dentro do coração desse homem. Ele já saberia da aliança, ele já deveria recusar essa proposta, ele não deveria estar de olho nessa recompensa. Então por isso eu quero te dizer uma coisa: muitas das vezes Deus não vai te dizer não, às vezes Ele te diz sim, para te ensinar algo no caminho. Então tome muito cuidado com as motivações do seu coração, porque Deus diz sim, mas Deus diz sim irado. Ele sabe a motivação do meu coração, Ele sabe o desejo do meu coração. Por favor, preste atenção. Eu quero usar aqui com você exemplos de motivações que não agradam a Deus, porque eu tenho consciência como pastor, que muitos têm dificuldade de olhar para si, de reconhecer: realmente eu sou assim, realmente eu penso assim. Então vamos entender motivações que não agradam a Deus. Primeiro, quando o dinheiro fala mais alto que Deus. Quando o dinheiro fala mais alto, quando eu me submeto a aceitar negócios duvidosos, propostas em que eu sei que não agrada a Deus, eu sei que não vem, não me traz paz, não abençoam, quando eu preciso mentir. Você que faz negócio, você que é autônomo, você que é empresário, você que é comerciante, você que é um funcionário CLT, você tem um patrão e você recebe uma proposta, mas você precisa mentir ou omitir. Quem sabe para você vender mais, quem sabe para você ter um lucro maior, quem sabe para a sua recompensa ser mais alta. Eu faço qualquer coisa, por quê? Por causa do lucro, por causa do resultado. Então eu quero te dar um conselho: tome cuidado quando o dinheiro fala mais alto do que a vontade de Deus. Segunda motivação, porque dentro disso nós arrumamos desculpas. Dentro disso nós procuramos Deus. Você percebe que Balaão não falou: não, eu nem vou orar agora que a recompensa vai ser alta, agora que veio pessoa. Ele não falou: eu não vou procurar a vontade de Deus. Ele falou: eu vou procurar a vontade de Deus. Mas a motivação dele era problema. Então a segunda motivação que não agrada a Deus é quando queremos agradar as pessoas em vez de Deus. Eu quero dizer a você, queridos, muitas das vezes nós somos provados por Deus e pelo homem, por Deus e pelo homem. Então eu quero dizer a você: não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de dizer sim, não tenha medo de dizer não. Eu quero dizer a você que tem alguém que é autoridade sobre você, alguém que é liderança sobre você, alguém que é patrão, que é líder, até quem sabe eu que sou o seu pastor. Não tenha medo de se posicionar com medo de rejeição, tenha medo de ir contra a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque se tem uma coisa que é rara hoje, são pessoas íntegras, pessoas com caráter, pessoas honestas, que estejam dispostas a dizer sim ou dizer não, desde que seja a vontade de Deus. Então não concorde com aquilo que é errado, para não ficar chato, para não perder o emprego, para não desagradar alguém. Você não precisa disso. Quem te sustenta e quem te abençoa é o Senhor, amém, queridos? Você que é jovem, que desafio você enfrenta? Dizer que é crente numa faculdade não é fácil.
Dizer que é crente antigamente era um motivo de honra. Você vai fazer um negócio, você vai dizer: olha, eu sou pastor, olha, eu sou crente. Hoje tem que tomar cuidado. Essa semana eu estava negociando com uma pessoa e eu pensei em dizer para ele: não, eu sou pastor, eu sou um homem de Deus, mas eu vou ficar quieto. Vai que fecha a porta. Isso não é se envergonhar de ser crente, é só ter maturidade para entender. Tem negócio que é melhor ficar quieto. Há momentos em que eu preciso me posicionar e defender a minha fé, entenda isso. Não tenha vergonha de defender a sua fé, de mostrar que você é crente, mas hoje em dia, infelizmente, quando você vai dizer que você é crente, você tem que dizer: não, eu sou crente, mas não igual da televisão. Eu sou crente, mas não é esse que você vê na rádio, não é isso que você está vendo aí. Mas eu quero dizer a você: não se envergonhe, não queira impressionar pessoas. Eu quero convidar você, tenha essa consciência. Muitas vezes pessoas tentam moldar a sua fé, você acaba sendo moldado para ficar dentro do ambiente, para fazer parte de um grupo, para fazer parte de uma família, para fazer parte de amizades. Então aqui nós vemos pessoas que procuram aprovação humana. Você não precisa disso. Terceiro, quando o coração se inclina mais para o desejo do que para a vontade de Deus. Quando o coração se inclina mais para o desejo do que para a vontade de Deus, eu quero te dar um conselho: tome cuidado com relacionamentos que não agradam a Deus. Relacionamentos, namoros, decisões emocionais sem oração. A pessoa não ora para buscar a vontade de Deus, ela só vai. Por quê? Porque ela quer, porque ela gosta disso, porque ela está apaixonada, porque ela está cega, porque ela está emocionalmente abalada. Então é quando o coração se inclina mais para os meus desejos e as minhas vontades do que para a vontade de Deus. Escolher o que é mais fácil e não o que é certo. Nós somos tentados a não causar uma indigestão, ao não causar ali um clima, em dizer: não, eu não sou a favor disso, não, eu não compactuo com isso. Porque para agradar às vezes o pai, para agradar às vezes a mãe, para agradar às vezes a família, para agradar às vezes o namorado, a namorada, e aí você se submete a algo que não abençoa a sua vida, que não agrada a Deus. Motivações com desejos pessoais. E o último ponto, é o terceiro, são os sinais de Deus. Porque eu já disse a você que Deus fala conosco, é possível nós conhecermos a sua vontade, e Deus nos dá sinais. Olha o verso de número 23, por favor, que diz assim: viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, e com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. E então Balaão espancou a jumenta para fazê-la torná-la ao caminho. Olha o que acontece aqui. O texto diz que Balaão sobe numa jumenta e vai para o lugar que ele planejava, que Deus disse para ele ir. Então quando ele está indo, o que acontece? Deus envia um anjo como adversário, com a espada pronta, desembainhada, para matar ele se fosse necessário. A espada pronta para matá-lo se fosse necessário, é o que a palavra diz. Mas o que acontece? Ele está indo e a jumenta vê, mas ele não consegue ver. Isso acontece a primeira vez e a jumenta se desvia. E aí o que faz? Ela vai para o canto, então o anjo vem e pressiona ela no canto. E aí ela vai e tenta passar no canto, e ela prende o pé de Balaão. E aí ele pega e espanca ela a segunda vez, mas ele não conseguia ver o que estava acontecendo. Tinha um anjo com uma espada na frente dela. E seria natural que ela parasse, ele deveria parar, mas preste atenção, os seus olhos estavam tapados. E eu quero deixar essa reflexão a você. Muitas vezes nós estamos desejando ir para lugares, viver coisas e fazer coisas, mas Deus está te dando sinais, Deus está falando contigo: faça isso, não faça isso. E se Deus está te dando sinais, provavelmente Ele já falou com você uma vez. Ele já usou a palavra, Ele já usou um louvor, Ele já usou uma oração, Ele já falou com você, Ele já te respondeu, Ele já te direcionou, Ele já mandou você parar de fazer isso, Ele já mandou você abandonar esse pecado, você abandonar esse vício, ou você ir, ou você ficar. Mas isso aqui, essa sensibilidade de ver Deus em pequenas coisas, primeiro exige temor a Deus.
Existe uma autoanálise, uma reflexão, de quando começa a acontecer algo muito fora do normal, você parar e pensar, será que não tem uma coisa de errado comigo? Por favor, preste atenção nisso. Será que não tem alguma coisa de errado acontecendo? Essa jumenta não está normal. Deus muitas vezes, Ele não manda um anjo aparecendo diretamente a você, Ele começa a te dar sinais. Ele deveria ter pensado, peraí, o que está acontecendo com essa jumenta? Aí ele esmurra, bate nela a primeira vez, segunda vez ela vai de novo à parede, e ele espanca ela de novo. Aí ela vê o anjo, é pressionada, o que ela faz? Ela se joga no chão, e aí ele fica mais irado ainda, e ele espanca ela, e aí a jumenta fala: por acaso eu não venho há anos caminhando contigo? E ela fala: alguma vez eu te tratei dessa forma? Alguma vez eu agi desse jeito? Por favor, preste atenção que Deus está falando conosco. Deus vai nos dando sinais. E aí você tem que começar a perceber, será que algumas coisas não estão fora de eixo e Deus está querendo me avisar? Deus está querendo me ajustar para eu voltar para o caminho, Deus está querendo me dar uma direção, Deus está querendo que eu corrija algo, que eu comece ou que eu pare. Coisas começam a acontecer para nos ensinar, mas nós só vamos conseguir ver se tivermos a sensibilidade, a humildade de olhar para dentro de nós mesmos, de não espancar a jumenta, de não dar nome e pecado ao outro, mas a nós. O problema não estava na jumenta, estava no jumento, amém? O problema é que a gente acha sempre uma jumenta para colocar nome, sempre um jumento para colocar nome, mas a gente não olha para nós mesmos. O problema sou eu. E Deus está dizendo, não é para esse lugar que eu quero que você vá. Mas Deus, o Senhor mandou ir, então guarde essa palavra. Mas Deus, o Senhor mandou eu ir, mas o problema está no teu coração, você está indo por causa disso. Então eu vim te pegar aqui no meio. É verdade que eu não te disse não lá, eu te queria aqui no meio. E é no meio do caminho. Eu costumo dizer, tome muito cuidado das suas decisões. Eu já orei, um dia eu preciso começar isso, já falei tanto, né? Um dia, se Deus me permitir, eu quero escrever um livro sobre decisões. Porque você diz sim no altar, quantos anos você permanece casado? Você compra o carro, quantas parcelas você paga? Então uma decisão hoje muda a tua vida por muito tempo, amém? E um momento da vida, o que ele escolheu? Eu vou seguir para esse lugar. Só que agora ele vai ter que voltar. Pessoas lidam muito fácil com a decisão de, não, eu vou fazer, não vai dar nada, e se der depois eu volto. Pensa bem, querido, isso não é sábio. A palavra do Senhor diz assim, olha, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Sabedoria é você guardar cada dia, cada decisão, e valorizar cada coisa que você faz na sua vida, e não pensar, eu vou fazer, se não der certo, tanto faz. Porque se Deus te pega no caminho, não vale a pena. Então eu vim te dizer, Deus está nos dando sinais, Deus está falando conosco, e Deus está usando até um jumento nessa manhã. Brincadeira, não me vejo assim, mas eu sei que Deus usa quem Ele quer, até a mim. Ele usa um outdoor, Ele usa uma frase, Ele usa um louvor, Ele usa o que for necessário. Deixa eu te explicar algo. Eu não sou do tipo de pensamento, tem gente que pensa assim, pastor, quando as coisas começam a dar errado, então é para parar, certo? Porque às vezes Deus está te dando sinais e coisas estão dando errado, há uma diferença. Muitas das vezes você só está sendo provado. Você sabe que está fazendo a coisa certa, está tudo bem, está tudo tranquilo, é de Deus o negócio, é resposta de oração. Então você vai, é por isso que eu estou falando de uma sensibilidade. É por isso que eu estou trabalhando com você a motivação do coração. Porque aqui Deus aprovou a ida dele, Deus só não aprovou a motivação do coração. E é isso aonde nós temos que tomar cuidado. Porque conforme Deus vai fazendo e te dizendo sim, você começa a ir, e você começa a perder o temor, e você começa a achar que é você, e que você pode, e com as suas estratégias, com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de liderar, com a sua forma de fazer, porque eu oro e acontece, porque eu ponho a mão e vai bem, porque se eu abençoo. Olha o que ele diz. Balaque diz, porque quando você ora, as coisas acontecem. Havia um reconhecimento do inimigo. Se você orar, esse povo vai ser amaldiçoado. Se você orar, esse povo vai ser abençoado. É o momento dele começar a olhar para ele. Eu tenho apenas 10 anos de pastor.
Fui separado da pastora, ordenado em 2016. Já é uma boa caminhada. Sou muito mais maduro do que quando comecei. Comecei com 22. Hoje tenho 33, cara de 25. Se você acha que é 40, que o Senhor te perdoe agora em nome de Jesus. Se você acha que é mais, eu vou orar com imposição de mão sobre a sua cabeça. Mas eu me considero um pouco mais experiente. E comecei a colher alguns frutos ministeriais. Na organização Nazarena, eu já fiz meu seminário, já fui reconhecido como reverendo da igreja, comecei a receber alguns convites da igreja, e às vezes eu tenho chegado em alguns lugares e recebido alguns elogios sobre o que Deus tem feito, sobre as realizações, mas eu digo a você assim, não é porque eu estou aqui na frente, é apenas para ficar sobre nós isso. Isso é um problema muito grande. Quando nós achamos que nós conseguimos alguma coisa. Quando nós achamos que podemos chegar a algum lugar e podemos ser uma promessa para alguma coisa. Esta semana eu estou vivendo bastante decepções. É possível que hoje à noite eu pregue um pouquinho sobre isso. E essa semana eu disse uma frase para uma pessoa. Aconteceu algo com uma pessoa. E eu disse assim para outra pessoa: isso só mostra que todos somos homens. E a palavra de Deus diz: aquele que cuida está de pé, cuide para que não caia. A minha motivação em te expor essa palavra nessa manhã é que você olhe um pouquinho mais para dentro de você e perceba as suas motivações no que você está vivendo. Por que eu faço o que eu faço? Quando eu recebo um elogio, como eu o recebo? Alguns dias atrás eu estava numa reunião de pastores e umas 5 lideranças vieram me elogiar. E eu saí de lá chorando. Caí de joelhos e pedi ao Senhor misericórdia de mim. A palavra diz que é melhor você ir num velório, num ofício fúnebre, do que numa festa. A palavra diz que o elogio não te faz bem. Então eu quero que você saia com a mesma consciência daqui nessa manhã. Senhor, não deixe que os meus pés vacilem. Guarda o meu coração. Foi projetado aqui, por favor, uma imagem. Dá para projetar aqui? Sobre a vontade de Deus e a minha. E muitas vezes o nosso coração está entrelaçado com dinheiro, com prazeres, com vontades, que são promessas de Deus e não são pecados. O problema é quando elas tomam o nosso coração. Eu disse que quando nós começamos a fazer coisas e algumas coisas começam a dar errado, não significa que Deus não está naquilo. Muitas vezes é o inimigo para te desanimar, para te fazer parar. Se você tem consciência, certeza, continue. Muitas vezes eu preciso começar a tomar decisões e levantes se levantam literalmente para me fazer parar, mas eu sei que é de Deus. Pensamentos, setas tentam roubar aquilo que Deus colocou na minha vida e no meu coração, mas eu só quero lembrar você então, tenha consciência. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Há caminhos que ao homem parecem caminhos de paz, mas no final são caminhos de morte. Então a minha motivação é que você tenha motivação em ser mais sensível à voz de Deus. Quando você receber uma crítica, não ache que o outro é um jumento. Quem sabe olhe para dentro de si. Então, será que eu não tenho algo a aprender com essa crítica? Será que Deus não quer me ensinar algo? Quando você receber um elogio, tome cuidado com aquilo. Não deixe entrar no seu coração. Quero chamar o louvor, por favor. Eu quero dizer a você, Deus usa pessoas, Deus usa coisas, Deus usa objetos, Deus usa animais, Deus usa o que for necessário para falar conosco. E eu quero convidar você a ficar de pé dizendo: Deus está falando conosco nesta manhã, amém, queridos? Quero me direcionar a você que é casado, marido, esposa, você que é pai, você que é mãe, você que é líder de ministério, você que tem alguém abaixo de você, você que é pastor, supervisor, gerente, dono de empresa. Há momentos na nossa vida em que não há abaixo de nós alguém que nos diz não.
Há momentos na nossa vida em que não há alguém abaixo de nós para dizer que você está errado. Não há ninguém abaixo de você que te confronte. Então eu quero dizer, tome cuidado com isso. Você tem que ser mais sensível à voz de Deus. Quando não tem ninguém para chegar a dizer a você, esse caminho não é bom. Muitas vezes você chega a lugares em que quando você fala, pessoas obedecem, pessoas se sujeitam. Quando você fala com o seu filho, normal que ele se sujeite, ele tem que se sujeitar à sua vontade. Só que eu também tenho que tomar algum cuidado. Quando você é patrão, você tem os seus funcionários que vão obedecer às suas ordens. Mas nós aprendemos aqui esses dias na aula, a palavra diz, olha, não oprima o jornaleiro. O que é oprimir o jornaleiro? É a parte mais frágil. Então nós precisamos entender que há alguém acima de nós. Há um Deus acima de nós, e a sua vontade é absoluta. Entenda isso. A vontade de Deus é absoluta. Ela é soberana. Existem as vontades do Renan, existem as vontades do Gerson, da Mirelle, do Cláudio. Existem as minhas vontades. Muitas vezes elas são aceitas, eu posso realizá-las. Mas quando a vontade de Deus é contra a minha. Olha o final do verso, por favor. Verso de número 31 diz assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que ele se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes você espancou essa jumenta? Eis que eu saí hoje como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora já te haveria matado e eu deixaria ela com vida. Olha o verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: eu pequei, Senhor, porque eu não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu estou voltando embora. Quantas coisas aprendemos aqui. A minha oração é que você saia daqui com o Senhor abrindo os teus olhos, o Senhor abrindo os meus olhos, para que eu possa entender os caminhos em que a minha vida está caminhando. O Senhor dizendo: olha, eu já tentei se revelar, a jumenta já me viu 3 vezes, mas você ainda não, você está batendo nela, você acha que o problema é ela. Eu quero dizer a você, coisas estão acontecendo na tua vida, Deus está se revelando, e você está olhando para uma situação e insistindo nela. Deus está te dando sinais. Que o Senhor abra os teus olhos nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro para que você reconheça, quem sabe se essa palavra for para você: Senhor, eu pequei, Senhor. Senhor, eu tenho pecado, Senhor, mas nessa manhã eu reconheço. E se assim o Senhor fala comigo, eu estou voltando para o centro da sua vontade, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Olhos. Eu quero orar com você aí no seu lugar, diante da palavra que nos foi ministrada. Senhor, obrigado, meu Pai, por esta manhã na tua presença.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu oro pela vida de cada homem e mulher nesta manhã diante do Senhor. Sei que a Tua palavra tem o poder de abrir os nossos olhos, de nos levar, Senhor, a viver a Tua vontade. Eu oro, Senhor, por cada coração neste lugar. Eu oro para que o Senhor nos dê a sensibilidade de ouvir a Tua voz nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Se há algum caminho mal em nós, oh Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos nesta manhã. Nos dê força para resistir, para vencer o pecado, para voltar para o centro da Tua vontade. Tira de nós a ganância, tira de nós o vício, tira de nós o desejo de agradar ao homem e não ao Senhor. Tira de nós o desejo de procurar recompensas naquilo que não é do Senhor, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, todo o caminho mau, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor usa pessoas, o Senhor usa coisas, o Senhor usa situações para falar conosco. O Senhor nos dá sinais. Então eu peço ao Senhor sinais sobrenaturais, espirituais, físicos, claros da Tua parte. Abra os nossos olhos, nos dá discernimento. Fala com a Tua igreja nesta manhã, neste domingo. Usa pessoas, usa o que for necessário e fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, se há algum caminho mau em nós, em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, que esses caminhos sejam convertidos ao Senhor. Que o Senhor tire de nós um coração de pedra e nos dê, Senhor, um coração segundo a Tua palavra, a Tua vontade, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, em paz e segurança para nossa casa, guardados pelo Senhor. Nos dê um domingo na Tua presença, Senhor, uma semana vitoriosa na Tua presença, Pai. Guarda, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, em nome de Jesus. Se alguma célula cancerígena querendo se alojar, extirpa agora todo o mal. Que o Teu Espírito Santo passe agora sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, trazendo a paz, restaurando a força, Senhor. Que tenhamos uma semana na Tua presença e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Você que assim crê, diz: que o Senhor os abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.